Paz do Senhor, irmãos. Hoje eu quero ver se eu seja mais calminho aqui no assunto que eu quero meditar com os irmãos. Eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o falso moralismo. Então, eu gostaria que os irmãos entendessem aquilo que a palavra do Senhor vai falar conosco nesta manhã. Não vim aqui para disciplinar ou dar doutrina a ninguém, porque a palavra faz isso e temos um pastor, mas a palavra precisa ser dita. Então, por esse motivo, a gente vai comentar sobre esse texto. 1 Samuel, nós vamos ler só a parte B do versículo, que é o 1 Samuel 16. E o versículo 7, 1 Samuel capítulo 16 e o versículo 7. Só vamos ler a parte B deste versículo e daremos continuidade sobre o pensamento. É 7 esse daí? 16, versículo 7. É que diz, o Senhor não vê como o homem vê. Será que eu apontei errado? Tá bem. O versículo todo, porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, e nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, ou não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Podeis assentar, irmãos. A gente, quando trata de falso moralismo, a gente vai tratar não da prática, mas da intenção. O que significa o falso moralismo? São aquelas pessoas que fazem o oposto do que falam, que cometem erros, mas são bastante severos com os mesmos equívocos cometidos por outras pessoas. Em outras palavras, eu quero cobrar de alguém aquilo que eu não faço. Existe um provérbio que o povo comenta, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Isso é falso moralismo. Ou seja, eu exijo de alguém uma coisa que eu não vivo. Na vida cristã seria isso. Eu doutrino as outras pessoas e não vivo a doutrina que eu prego, o que eu falo. E para nós pensarmos nesse princípio, nós vamos para o Evangelho e vamos atentar para aquilo que Jesus disse e para aquilo que ele falou aos discípulos e a todo o povo naquele período, quando se tratava do fariseu, dos escribas e fariseu. E nesse pensamento de que pregar aquilo que eu não faço, apontar os erros dos outros sem ver os seus, nós entramos na questão da mulher adúltera. Lembra bem da história da mulher adúltera? Que eles chegaram e apresentaram ela a Jesus e disse: olha, pegamos essa mulher em ato de adultério. Então, segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. E aí Jesus fez aquela pergunta simples, bem simples: se alguém de vós não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí, quando eles olham ao lado, quando eles começam a observar ao lado, Jesus levanta os olhos, não vê mais ninguém. E Jesus pergunta a ela: onde estão os seus acusadores? Ela: não tem nenhum aqui, Senhor. Ele falou: eu também não te acuso. Vai e não peques mais.
Ou seja, o falso moralismo, ele aponta os erros das pessoas que ele mesmo tem. Que ele mesmo tem. E eu ouvi uma vez um historiador dizendo, se uma pessoa fala muito de um problema, é porque ele convive com esse problema. Ou seja, ele carrega em si aquilo que ele fala, porque ele quer apontar em outros aquilo que ele não consegue se livrar dele. Não consegue ter uma vida diferente. O texto da mulher que foi pega em adultério está em João 8, do versículo 1 ao 11. Se você tiver um tempinho, depois você vai ler. Veja bem, Jesus não quer acusar. Mesmo que Jesus saiba que nós temos pecado, que nós cometemos pecado, Ele é sabedor disso. Ele quer que nós venhamos ao quê? Ao arrependimento. Nós arrependemos daquilo que nós fazemos. Que nós tenhamos uma vida diferente. Que nós tomamos rumos diferentes. Mas Jesus sabe que nós pecamos. Jesus sabe que os nossos defeitos. Ele sabe aonde nossas fraquezas. E por essa razão é que nós aconselhamos a igreja, o pastor aconselha os irmãos a ter uma vida na palavra, porque é a palavra que dá luz ao nosso caminho, né? E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E a oração nos faz ganhar vigor físico, é a musculatura do crente para vencer todos esses problemas. Amém. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. O segundo ponto na questão do falso moralismo é que a pessoa que vive desta maneira, ele vive só de aparência. Ele se veste como cristão, ele anda como cristão, na aparência. Tudo que as pessoas veem dele, vê um cristão, fala, não, ele é. Mas, quando não está na presença, aí que aparece o verdadeiro eu. Quem na ele de verdade é. Mas o cristão verdadeiro, ele é na aparência, mas também é quando está oculto, da vista de todos. Porque, segundo o pastor Cláudio Duarte, ele diz o seguinte, que quando o cristão fosse pecar, ele não deveria olhar para o lado, ele tinha que olhar para cima. Porque quem está vendo ele é quem está em cima, e não os que estão do lado. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então, mas geralmente as pessoas tomam a decisão de olhar para o lado, para ver se alguém está vendo. Não, mas ele esquece que Jesus vê todas as coisas. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E além disso, tem uma outra pessoa que é Deus, que anda durante todo o dia junto com essa pessoa, dizendo para ele, falando ao ouvido dele, porque o Espírito Santo, ele fala aos nossos ouvidos, olha, você está entrando no caminho errado. Além disso, existe uma lei soberana de Deus sobre a nossa mente, que é a consciência, e ela nos acusa também de quando estamos fazendo qualquer coisa errada. Bendito seja o nome do Senhor. Então, uma vida baseada em busca de elogios. Tem outras pessoas que, além de ele viver só da aparência, ele adora receber elogios. Você é melhor, você naquilo que você faz, você é tudo de bom. Olha, você está acima da média. Você é top. Só que o elogio não é problema para quem ele é cristão, mas para quem vive da aparência é um problema, porque ele é viciado em elogios. Ele depende, a sua vida depende disso. E aí, quando ele não recebe o bendito do elogio, ele fica triste, murmura, fala mal, vive uma vida diferente. Bendito seja o nome do Senhor. Veja bem, quando a pessoa vive de aparência, aleluia, a Bíblia diz que os fariseus faziam isso. O que ele fazia? Ele ia orar na praça.
Segundo a lei de Moisés, o jejum era para ser feito uma vez no ano. Tinha um dia definido para esse jejum. Mas esses fariseus aqui, segundo os historiadores, faziam 2 vezes por semana. Mas para que ele fazia? Ele fazia no dia da feira ainda, para poder todo mundo ver que ele estava lá na esquina, orando, jejuando e orando. Lucas 18, do capítulo 10 a 14, vai mostrar isso. Que ele ia para a praça e ficava lá fazendo a sua oração. E além do mais, ele apontava o defeito do outro. Ele disse: eu não sou como o tal publicano, que faz isso, aquilo, aquilo outro. Eu jejuo 2 vezes, eu dou a minha oferta, eu faço isso e faço aquilo. Porém, eu não sou como aquele. A oração dele era isso. E Jesus ainda disse que a oração dele era de si para si. Ou seja, era uma oração que vangloriava a si mesmo. Ele se achava tal. Ele se achava o melhor a melhor classe. Ele se achava que era melhor do que todo mundo. E o que a Bíblia diz? Considere o seu irmão maior do que a si mesmo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós vivemos de aparência, nós não olhamos para o outro. E o nosso viver como cristão é um viver para o outro. É um viver para agradar a Deus primeiramente, mas manter uma qualidade de vida com seu irmão, de bem-estar, de comunhão, de alegria. Aleluia! A Bíblia diz: se possível, tenha paz com todos. Aleluia! 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 E ter a paz com todos é você se manter no mesmo nível, não é se rebaixar, não. É manter no mesmo nível, é ter respeito pelo outro, é viver bem com o outro, é andar bem com o outro, chorar com aquele que está chorando, sorrir com aquele que está sorrindo, se compadecer do outro. Bendito seja o nome do Senhor. Há uma outra questão que o falso moralismo demonstra, é na hora de ofertar. Veja bem, ele vai e apresenta a sua oferta, a sua maior oferta, e diz: eu posso, eu tenho, eu dou. Mas aí Jesus pega e mostra para os discípulos: está vendo aquela viúva lá? Ela deu menos que todo mundo, mas ela deu tudo que tinha. Ela fez de coração. Ela apresentou a sua oferta com amor, com gratidão diante de Deus. Qual é a aplicação disso? A aplicação disso é qual é a intenção que fazemos as coisas. Qual é a intenção do que corrigimos o outro irmão? Qual é a intenção de que doamos ao Senhor? Qual é a intenção de como ofertamos ao Senhor? O que está no coração? É por isso que eu li o versículo, que Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Às vezes a pessoa pode até cantar desafinado, e alguns até fazer cara feia, né? Porque ele cantou desafinado. Mas o cidadão vem na melhor das intenções de adorar ao Senhor. Jesus recebe, porque Jesus viu o coração. Aleluia. E aí vem um outro que canta bem. Não estou dizendo que todos que cantam bem cantam com exaltação, com falta de humilhação. Não é isso. Mas vem um outro que canta e diz: olha, eu fiz a minha melhor apresentação. Eu vou ver qual será os elogios que vão me fazer. Porque eu cantei bem. Cantei. Né? Aí você começa a perceber que Jesus diz que em alguns casos, a recompensa desses que faz tais coisas, eles já receberam aqui. Eles não terão galardão nenhum do céu, porque eles já receberam em troca de elogios, em troca de dinheiro, né?
Eu só prego se pagarem. Eu só canto se me pagarem. Senão, não canto. Não me importo com o valor do evangelho para a salvação. Não estou aqui acusando ninguém. Não tem também nada a ver com isso. Isso é com Ele e Deus. Não é comigo, né? Então, ele recebeu o seu galardão aqui. Ele não tem nada no céu. E se aparecer algum galardão lá, é palha, é feno, vai queimar no fogo. Então, precisamos ver qual é a intenção do nosso coração. Até vir ao culto, como que eu venho ao culto? Eu venho com a intenção de adorar porque eu quero adorar? Ou eu venho na igreja porque já estou acostumado a ir? Que eu já tenho um hábito de ir. Ou, se eu não for, o pastor vai apontar o dedo para mim. Ou, se eu não for, fulano vai dizer isso para mim. Qual é a intenção? O que vale no Novo Testamento, em vias de regras, é a intenção do coração. É porque você está fazendo. É porque que você vai fazer. Com qual a intenção que está fazendo. Aleluia. Adorar a Deus. Qual é a intenção do coração em adorar? É falsa a sua adoração? Mateus 15, o versículo 9. É falsa a sua adoração? Ou é uma adoração verdadeira? É falsa a minha oração? Ou é uma oração verdadeira? Eu prego o que eu vivo? Ou eu só quero exigir dos outros aquilo que eu prego? É intenção. Jesus vê isso. E é interessante que nós vamos ser julgados por isso. Nós seremos julgados por essas ações. Bendito seja o nome do Senhor. Que Jesus tenha misericórdia da nossa vida. Porque nós é falho. Nós somos falhos, irmão. Todo mundo aqui peca. Todo mundo aqui peca. Como diz o mineiro, de mamanda caducando, todo mundo peca. Aleluia. Então, eu preciso amar. Em vez de apontar ou de querer ser orgulhoso, eu preciso amar. É por isso que Jesus, no capítulo 15, ele destrói os fariseus naquele princípio. Porque eles viviam a lei, eles levavam a lei à via de regra, irmãos. Eles levavam a lei à via de regra. Porém, essa lei que eles estudavam e que passava tanto tempo estudando, não era para eles, era para os outros. Se estudamos a palavra, não é para os outros, é para nós mesmos. Aleluia. E crente tem que ler a Bíblia para ver os seus defeitos e para não ser levado por pensamento dos outros. Crente tem que ler Bíblia, pelo menos um versículo no dia. Eu lembro de uma prática que nós tínhamos na Santa Ceia, né? Não é saudosismo, mas era uma coisa boa, que era citar um versículo durante o momento da ceia. Não sei se o presbítero Josias lembra disso. Todo mundo tinha um versículo para citar. E aqueles irmãos não tinham, às vezes, nem conhecimento, eram leigos, não sabiam ler. Mas ele pedia para o filho ou para a filha, ou para quem quiser, ler um versículo para ele decorar. Porque ele sabia que dia da ceia ele ia ter a oportunidade de citar um versículo. Aleluia. Ele fazia com o coração, com a alma, com gozo. Nós não podemos viver num falso moralismo. Numa prática que a moral só se aplica aos demais e não a mim. A moral cristã, uma vida cristã ética, uma vida que segundo a palavra de Deus. É por isso que o salmista, do Salmo 119 e o versículo 105, que todo mundo conhece, ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra.
e luz para os meus caminhos. Quer andar direito? Anda segundo a palavra. Quer se dar bem na vida? Anda segundo a palavra. Quer viver bem? Anda segundo a palavra. E ela vai clareando o seu caminho. E aí você vai vendo por onde você está andando, se você está andando segundo a palavra, se você está vivendo segundo a palavra. Porém, o fariseu, ele lia a palavra, ele estudava a palavra, mas a intenção de ler não era para a sua vida, era para a vida dos outros, era para corrigir os outros. Aí, eles chegam num exato momento que eles falam, querem tentar Jesus. Querem tentar Jesus. E lá no capítulo de Lucas 10, versículo 25 ao 37, eles na tentativa de pôr Jesus à prova, aí eles falam assim, Senhor, Jesus, quem é o meu próximo? Quem eu devo amar como o meu próximo? Porque isso muda tudo, irmão. Isso muda tudo. Amar o próximo e a Deus sobre todas as coisas muda tudo. Muda tudo, irmão. Muda tudo. Muda tudo. A convivência nossa como cristão, a convivência da sociedade, em todos os aspectos, muda tudo quando nós cumprimos esses dois mandamentos. E eles tentam fazer Jesus, aí entra o falso moralismo novamente. Quem é? Porque eles odiavam o samaritano. Eles tinham ódio do samaritano. Irmão, vou só citar um exemplo aqui. Duas pessoas se encontram. Duas pessoas cristãs se encontram. Elas encontram, tudo bem, como que vai, faz amizade e tal. Sabe que é crente, mas ainda não se cumprimenta. Uma está bem vestida, todas estão, né? Uma está vestida de saia, outra está vestida de calça, vestidão lá embaixo, e a outra de calça. Até aí, esse momento, está tudo bem. Se cumprimentam, estão vivendo juntas, está tudo bem, trabalham no mesmo lugar. Basta apenas uma só dar na paz do Senhor e a outra na paz de Deus, que o problema começa. Não estou falando em si da própria religião, eu estou falando do comportamento das pessoas em relação à religião. O falso moralismo traz as pessoas para o lado religioso da questão e não do amor ao próximo, como a ti mesmo. A partir dali surge a indiferença. Aí já começa a medir o outro de cima e embaixo e dizer, mas como é que é crente? Está de calça e não sei o quê, não sei o quê. E a outra, mas por que usa isso na cabeça? Observa que já mudou o aspecto. Chegou o irmão, agora, em alguns aspectos, a paz do Senhor. Aí o irmão está com uma barba bem feita, mais grande. Já. Ou seja, falso moralismo. Falso moralismo. Porque não ama de verdade. As questões religiosas impedem o amor. Impede. Se olha para o mendigo, já olha com indiferença. Não há amor naquela ação. Se olha para um cidadão que é ladrão, já olha com um olhar diferente. Eu não estou dizendo que você não precisa se precaver, irmão. Mas se uma pessoa já aceitou Jesus como Salvador, acreditamos que Deus mudou a vida dele. Oh, claro! Olha o ladrão da cruz, quando Jesus olhou, falou com Jesus. Jesus falou,
Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Jesus não olhou que ele era ladrão, que estava morrendo pelos pecados que ele tinha cometido. Jesus só disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Aleluia. O falso moralismo nos faz fazer distinção de pessoas, acepção de pessoas. Ele nos faz as pessoas fazer isso. E eu oro a Deus para não entrar por esse caminho, porque nós somos tendenciosos. Nós somos tendenciosos. Até por nacionalidade, somos tendenciosos a rejeitar os outros. Quantos no Uber, por exemplo, fala daquele pessoal, né? Não vou citar o nome aqui. Tá certo que alguns praticam o erro, mas na maioria não são todos iguais, irmãos. Mas quando a pessoa entra no carro que vê o cidadão, o amor de Deus supera todas as diferenças, irmãos. E nós, se tivermos o amor de Deus, precisamos superar todas as diferenças. É impossível em nós ter um crente racista, irmão. De cor, nacionalidade, de costume, seja de qualquer situação. Aleluia. Nós precisamos viver de igualdade, amando um ao outro. Às vezes a gente não tem a convivência, né? Porque acaba o culto aqui, salda um aqui, o outro lá, e já vai, né? Mas nós o amamos, nós nos defendemos. Numa situação de calamidade ou não, a gente ora um pelos outros. É o conselho da Bíblia: orai uns pelos outros, independente de quem seja. E aí Jesus ainda inclui: ora pelos seus inimigos. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós precisamos fugir de sermos falso moralistas. E volto a dizer, todos nós corremos esse risco. Todos nós corremos esse risco. Precisamos estar atento à palavra do Senhor. Precisamos estar atento à mensagem do Evangelho. Aleluia. E não só ouvir, mas como Jesus diz, mas bem-aventurado aqueles que praticam. Vamos dizer de novo? Aqueles que praticam. Aleluia. 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 Precisamos da ajuda do Espírito Santo, irmão. Precisamos da ajuda do Espírito Santo todos os dias, irmãos. Porque algumas dessas situações de moralidade, falsa moralidade, já estão em nós por causa de outros que nos ensinaram. Tem coisas em nós que é difícil de aceitar, irmão. Você pensa que é fácil? Você foi construído religiosamente daquela maneira. Eu só vou citar um exemplo. Um homem usar uma bermuda, irmão, não é pecado. Não existe pecado aí. Desde que ele não provoque a sensualidade, não é pecado. Mas até hoje eu não consigo usar, irmão, para andar na rua. Por quê? Porque eu fui construído assim. Entendeu agora a diferença? Tem muito cristão que às vezes comete o falso moralismo, não é porque ele quer, porque ele foi construído, está dentro dele, está na cabeça dele. Ele pode até lutar contra isso, mas ele foi construído assim. E nós precisamos quebrar essas barreiras, irmãos. Em Cristo Jesus, barreiras devem ser quebradas. Aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor.
colocar uma correntinha no pescoço, Jesus era cortado da comunhão. Você está entendendo? Mas às vezes cometia pecados piores. Não estou condenando ninguém, irmão. Não estou condenando. Eu só estou falando sobre o falso moralismo. Quantos irmãos foi mandado para o inferno por causa de televisão, irmão? Quantos irmãos foi mandado para o inferno por causa que jogou bola? É verdade, irmão. Isso é uma verdade. Leia a Bíblia, irmão. Leia a palavra do Senhor. Firme na palavra. Quebra os preconceitos. Jesus ama a todos. Aleluia. Se você não fere a sua espiritualidade, você está de bem com Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que Mateus 5 e o versículo 20, se puder colocar para mim, por favor. Aleluia, para finalizar as minhas palavras. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Irmão, no céu vai ter congregação cristã, no céu vai ter assembleiano, batista, vai ter de comunidade, a todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador da sua alma e vivem uma vida de comunhão com Cristo, vai ser salvo, irmão. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então nós temos que quebrar esse falso moralismo e amar o outro como deve ser amado. Não só os cristãos, mas toda a gente, irmão, todo humano, todo ser humano na face da terra, todo ser humano precisa ser amado. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Colocamos em pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, que Jesus tenha misericórdia de nós. Que Jesus tenha misericórdia de nós. Que Jesus tenha misericórdia de nós. Jesus tem misericórdia de nós. Jesus tem misericórdia de nós. Necessitamos da tua misericórdia. Nós necessitamos, Senhor, da mão poderosa do Senhor sobre as nossas vidas. Que as nossas intenções e práticas sejam as melhores para o teu reino, para o teu reino, para a glória do teu nome, para que o seu nome seja glorificado na nossa vida, na vida de todos aqueles que te servem, Senhor. Em nome de Jesus, quebra as barreiras, Senhor. Quebra os preconceitos. Jesus, dá-nos amor como o Senhor ama. Dá-nos amor, Jesus. Coloca o nosso coração o amor que há em ti. Aleluia. Aleluia. Que se realmente, Senhor, sejamos a tua igreja viva, a tua igreja que traz alegria ao teu coração. Para a glória do teu nome hoje e sempre. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Jesus.